Oi, minha gente, boa noite! Muito boa noite pra vocês! Quanto tempo que não fazemos live! Vamos falar hoje sobre a RDC 216, a nossa legislação mestra aí de boas práticas, né? Fundamental para todo mundo que trabalha na área de alimentos. Então vamos falar hoje sobre ela e simplificar a RDC 216, né? Que é mais importante de tudo. Que ela, muitas vezes, não só ela, né? Todas as legislações são ligeiramente assustadoras, né? A gente fica na dúvida, às vezes surge algum assunto, alguma coisa, e a gente fica naquela dúvida, né? Meu Deus, mas como? Mas isso não tá escrito na lei? Como que eu vou explicar isso pro cliente? Surgem várias dúvidas, né? E muitas vezes é interpretação. Minha gente, RDC 216, ela é do ano de 2004. É uma legislação muito antiga. Então, sim, tem muita coisa que não está escrita na 216. Tem muita coisa que a gente vai precisar, sim. Deixa eu só mandar um recado aqui no grupo do Telegram para avisar pro pessoal que já estamos ao vivo. Então tem sim muita coisa que a gente não vai encontrar na legislação, né? E aí a gente vai ter que fazer ou uma interpretação dessa informação que a gente não está encontrando, ou a gente vai ter sim que buscar em outras legislações, tá? Sempre cabe a gente buscar outras legislações, tá? Eu recebo demais essa pergunta, Carol, porque eu cito muito aqui, né, no meu perfil. Pra quem não me conhece, eu sou de Brasília, né? Quem tá assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou de Brasília, então eu cito muito a Instrução Normativa número 16, que é daqui do DF. E a gente tem, que é uma legislação muito mais recente, ela é uma legislação de 2017, então assim, 13 anos à frente da 216, então ela traz muita coisa muito mais rica, muito mais detalhada do que a 216, né? Então, um dos exemplos, temperatura de armazenamento de alimentos, né? Que a 216 traz de forma ampla, né? 4 graus, 5 graus por 4 dias, traz uma temperatura bem ampla, não especifica qual tipo de alimento, né? A instrução normativa, por exemplo, ela já traz mais detalhada. Se for peixe, tantos graus, tal validade. Se for carne manipulada, tal validade. Se for frios, se for, sei lá, frutas. Tem alguns alimentos mais detalhados. Tanto a instrução normativa do DF, número 16, quanto a CVS 5 de São Paulo, que é de 2013, também é bastante à frente da 216, são 9 anos de diferença. Então, a gente pode e deve usar essas legislações, né? Eu recebo demais essa pergunta, Carol, mas eu não sou do DF, eu não sou de São Paulo, no meu estado não tem nenhuma legislação, eu vou seguir só 216? Você pode seguir só 216, mas é isso, muitos detalhes você não vai encontrar na 216. Então, o que você pode fazer? Você pode usar legislações de referência, você pode pegar legislações de outros estados como referência, tá? Como a gente pega, por exemplo, estudos, como se diz? Estudos científicos, como a gente pega livros, né? Então a gente pode usar as legislações de outros estados como referência. Mas, por exemplo, eu estou em São Paulo e aí me é mais favorável, digamos assim, alguma coisa que a legislação de outro estado fala. Eu posso pegar do outro estado? Não, eu tenho que usar a minha do meu estado, né? Se no seu estado tem, você tem que usar de referência do seu estado. Se o seu estado não tem, você pode pegar como referência outras legislações, né? A Ana perguntou aqui, a vigilância aceita a gente usar outros estados? Aceita, tá? Se você usar isso, né? Você usar como referência, tá? Ela não pode, por exemplo, exigir, se tem alguma coisa na legislação do DF, você é de Minas, sei lá, ela não pode exigir, você tem que usar tal legislação. Não, porque não é do estado. Mas você pode justificar, é uma forma de você explicar. Eu estou seguindo essa conduta, eu estou seguindo esse procedimento, estou fazendo coleta de amostra, por exemplo. Pronto, outro exemplo que eu gosto de dar, coleta de amostra. Carol, em que casos que eu coleto amostra? Eu recebo demais essa pergunta. A 216 nem fala sobre amostra, gente. Não tem nada escrito de amostra. Em momento nenhum diz que é obrigatório coletar amostra. Então, se no seu estado não tem referência de coleta, não tem outra legislação que traga essa referência, você não é nem obrigado a coletar amostra. Mas, por precaução, por cuidado, por que a gente coleta amostra? Por precaução, por cuidado, se tiver alguma contaminação, você conseguir
fazer uma análise desse alimento, é uma segurança da própria empresa, né? Então você pode pegar como referência tanto a CVS-5 quanto a instrução normativa trazem a mesma referência de como coletar a amostra, quanto tempo guardar e quais são os casos que vai guardar a amostra. Mas, de tudo, se no seu estado não tem uma legislação específica, qual que é a minha recomendação? Procure a vigilância sanitária e diga assim, olha, eu peguei essa legislação aqui do DF, por exemplo, né? Eu vou puxando sempre o peixe aqui pro meu lado, né? Peguei essa instrução normativa aqui do DF, que explica assim, assim, assado. Você concorda com essa conduta? Posso seguir essa conduta dentro do estabelecimento, né? Gente, nada melhor do que conversar com o auditor sanitário da sua cidade. Nada melhor do que conversar com ele. Por quê? É ele que vai te fiscalizar. Se você estiver fazendo uma coisa totalmente diferente e ele não concordar, isso pode te dar problema, né? Então, é preferível que você sempre troque uma ideia, sempre converse com o auditor sanitário da sua cidade, tá? Gente, outra coisa, não tenham medo de conversar com o auditor sanitário, não tenham medo de ir lá perguntar, não tenham medo de tirar dúvida com eles. Inclusive, até hoje, é a primeira coisa que eu faço quando eu pego um cliente novo. Eu vou até... Principalmente se for de alguma região que eu não tenho muito costume. Tem algumas, aqui em Brasília é separado por regiões, né? Tem uma aqui que não tá prestando direito de trocar. Tem algumas regiões administrativas, né? Então é separado por regiões, cada região dessa tem um núcleo de inspeção sanitária. E aí o que acontece? Já ouviu essa frase que cada cabeça é uma sentença, né? Pro juiz vale e pros fiscais de vigilância sanitária a mesma coisa. A gente tem uma legislação mestra, né? Uma legislação que rege as boas práticas, que guia essas normas, orienta a gente, mas tem sim um fiscal vai pensar de uma forma, outro fiscal vai pensar de outra, né? Interpretação é o que a gente vai fazer hoje. Interpretar a legislação. E a gente tem sim fiscais que interpretam de forma diferente. Então, eu gosto sempre de... Eu comecei o trabalho de algum cliente, entrar em contato com o fiscal de vigilância sanitária, descobrir quem é o fiscal de vigilância sanitária daquela região, entrar em contato com ele. Se já tiver recebido uma fiscalização sanitária, mais ainda, né? E entrar em contato, entender o que é que aquele fiscal identificou no momento da visita que você não estava. Porque muitas vezes acontece isso. O fiscal faz a vistoria, faz a visita dele e a gente não participa, né? E aí, às vezes o empresário também não está presente, quem recebeu foi um colaborador, esse colaborador ficou nervoso e não sabe passar pra gente direito o que foi que a vigilância solicitou. Então, é super importante a gente fazer esse contato, se mostrar aberto, né? A ir lá, conversar, conhecer o fiscal, entender qual que entender o entendimento dele, né? Então, isso é super bacana. É importante a gente abrir esse canal de contato com a vigilância sanitária, né? É muito bom. Carol, mas tem fiscal de vigilância sanitária que não é aberto a receber, que não quer receber, sei lá, que é mais fechadão, né? Gente, tudo bem, você fez a sua tentativa, você foi lá, você se mostrou presente, você tentou, abriu esse canal de comunicação, né? Vai ter fiscais e fiscais, mas eu, por exemplo, aqui eu sou muito bem recebida, assim, já tive, lógico, problemas de um fiscal ou outro, não, é desse jeito, tá escrito aí no termo de vistoria, é isso que eu quero, um fiscal que é mais fechadão. Mas vai ter a grande maioria, pelo menos aqui, que é aberta a conversar, a trocar ideia. Inclusive, eles gostam. Teve uma fiscal até recentemente que eu fui, que eu não a conhecia, porque às vezes eles mudam, né? Apesar de ter muitos anos de prática, né? De fazer isso. Tem fiscais que eu não conheço ainda. Aí eu fui, não tem muito tempo, foi esse ano, no final do ano passado, que eu fui visitar e ela falou assim, nossa, se todo consultor viesse aqui ia ser tão bom, né? Tem consultor que nem vem, não sabe nem como é que faz o plano de ação e tal, e a gente tenta orientar e não sabe, não sei o quê. Então, eles veem com bons olhos, sabe? Você demonstrar que você tá com boa vontade, é muito bacana. Eu sou super a favor. Eu vi que subiu uma pergunta que eu já me perdi, minha gente, desculpa. A Ana perguntou, como você faz para descobrir o fiscal? Você vai até o núcleo de inspeção. Se você tiver recebido um auto, né, ou um auto de infração, ou um termo de vistoria, lá embaixo vai ter o nome dele. Se não, você vai até o núcleo de inspeção da sua região e fala assim, olha, eu trabalho em tal restaurante, iniciei uma consultoria em tal restaurante, eu gostaria de saber quem é o fiscal e tal. Porque eles são divididos pelo menos aqui, né, dividido mesmo numa região, mesmo num bairro, eles são divididos dentro daquele bairro. Então, eles sabem quem que é o fiscal daquela região, né?
A Samantha perguntou, Carol, avisa, deixa as observações por escrito. Se eles fazem vistoria, sempre eles vão deixar alguma coisa, tá? Nem que seja pra dizer, estivemos no local e não observamos nenhuma ocorrência. Eles vão deixar, sempre. Por quê? Porque é um órgão fiscalizador, é um órgão do governo, né? Então eles precisam deixar algum registro de que foi feito o trabalho ali, de que eles fizeram aquela visita, né? Então se eles fizeram uma visita, certamente eles deixaram alguma coisa. Nem que seja pra dizer isso. Foi feita a visita e não foi observado nada. Nem que seja isso, vai estar escrito no seu... Que eu já recebi termo assim. Que aí é só termo de... Que tem vários tipos, né, de papel que eles podem preencher, né? Tem o termo de vistoria, que é essa visita que eles só vão dar uma olhada e tá tudo bem. Termo de vistoria. Pode acontecer um auto de infração, se tiver alguma não conformidade mais grave que gere uma infração, né, sanitária. Então, eles podem gerar um auto de infração, lavrar, né, que eles falam, lavrar um auto de infração. Esse auto de infração pode ter uma interdição, por exemplo, então pode ser um auto de interdição. Que mais? Pode ser uma intimação. Então, em nível de gravidade, a gente tem o termo de vistoria, uma intimação e o auto de infração. O auto de infração já é mais grave, né? E uma interdição, que é bem mais grave ainda, né? Qual que é a diferença do termo de vistoria para intimação? O termo de vistoria é esse, simples, ele observou algumas coisas assim pontuais. Um cliente, ele recebeu recentemente, tinha uma prateleira que estava um pouquinho enferrujada, solicitaram pintar essa prateleira e comprar mais um armário para os colaboradores, porque tinha poucos armários e tal, assim, coisinha boba. Isso é um termo de vistoria. Um termo de vistoria não, desculpa. Nesse caso, ela até deu uma intimação. Por quê? Porque ela queria um prazo. Ela queria que aquilo fosse resolvido dentro de X prazo. Quando ela te dá uma intimação, é determinar um prazo. Prazo para resolver isso, eu te dou 30 dias para você resolver isso aí. Teoricamente, em 30 dias, eles retornam até o estabelecimento para verificar se foi cumprido aquela intimação, tá? No termo de vistoria, é alguma coisa mais leve. Foi realizada uma visita para orientação de X procedimento, por exemplo, quando a gente teve o início da pandemia, a fiscalização aqui em Brasília, por exemplo, fez bastante visita para orientar sobre as normas em relação ao Covid. Enfim, eles fazem algumas visitas orientativas também, né? Então pode ter um termo de vistoria em relação a isso. E a intimação, a diferença para a intimação é que ela gera um prazo. E a diferença para o auto de infração é que você tem um prazo para recorrer. Quando você fala em auto de infração é que ele teve alguma infração observada, então alguma infração sanitária. E aí o fiscal deixa registrado e aí você tem um prazo para recorrer. Não é só para ele retornar, não. Para você entrar com recurso se defendendo, digamos assim. E eu sempre recomendo, gente, você não vai dizer pro fiscal, não, o que você viu estava errado. Não, é defender. Realmente, você observou tal coisa, você escreveu uma defesa, né? Uma defesa de um auto de infração. No curso Domínio das Boas Práticas eu tenho até o modelo, ensino para os alunos a fazer isso. Você escreve dizendo, realmente aconteceu tal infração, foi observado pelo inspetor tal infração, que foi solucionado de X forma, por exemplo, foi feito um treinamento, foi feito um ajuste de alguma coisa, o que você fez para resolver aquela infração e o que você está solicitando ali, né, para que não tenha advertência, para que não tenha multa, enfim, você conclui, você tem que fazer essa defesa. Se você não defender, o processo, gera um processo administrativo, né? Quando você recebe uma auto de infração, gera um processo administrativo dentro da vigilância sanitária, e aí é o que eles chamam de que corre a revelia, ou seja, eu concordei com aquilo, ele fez e realmente, tá tudo aí, deixa correr o processo, não vou me defender não, tá? É isso aí. Você pode fazer isso? Pode. Mas aí isso pode gerar, por exemplo, uma multa, pode gerar alguma outra coisa mais séria, né? Que se você se defendesse, você teria, de repente, uma redução dessa penalidade por uma advertência, por exemplo. Só, foi advertido, isso aqui não tá legal, tá? Se você tiver uma segunda advertência, aí sim, nesse mesmo sentido, né? Se for recorrente, você pode receber uma multa, por exemplo. Então, é sempre importante defender, né? Eu sempre defendo os meus clientes. Já tem muito tempo que eu não recebo nenhuma infração, mas todas as vezes que eu recebi de cliente, eu sempre procuro orientar como fazer a defesa desse cliente, né? Se ele tiver um advogado, oriento o advogado, explico qual é a minha expertise em relação a isso, né? O que cabe colocar ali, o advogado faz a defesa, enfim. Mas eu sempre procuro orientar o meu cliente, né? A Ana perguntou, se o estabelecimento não cumpre, o nutricionista pode ser penalizado? Olha só, tem duas situações, tá? Você é RT desse restaurante
ou você só está prestando uma consultoria para ele, que é bastante diferente, tá? Não é porque você está prestando uma consultoria que você pode fazer de qualquer jeito, jamais, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você é RT do restaurante, você assina responsabilidade técnica, você assume civil e criminalmente junto ao proprietário sobre o que acontece dentro daquela unidade. O que eu quero dizer com isso? Se você é responsável técnico, você tem uma responsabilidade, como o próprio nome diz, uma responsabilidade maior sobre aquele estabelecimento. Então, o nutricionista pode sim ser penalizado, por exemplo, numa situação mais grave. Um grupo de pessoas foi parar no hospital, doente, e alguém morreu, sei lá. Você responde civil e criminalmente por aquilo, junto ao proprietário. Se você é responsável técnico daquela unidade. Se você presta uma consultoria, você pode inclusive registrar, foram passados tais orientações que não foram cumpridas e tal. E é o que eu falo pra vocês, já falei, quem me conhece há mais tempo já ouviu eu falando isso algumas vezes, sobre a gente escolher clientes. Quando eu falo de escolher clientes, não é bater pezinho, gente, vou repetir isso 1 milhão de vezes. Quando eu falo sobre a possibilidade da gente trabalhar com consultoria e escolher os nossos clientes, escolher as nossas batalhas, é escolher o cliente que quer efetivamente trabalhar com consultoria, que ele entende efetivamente a importância das boas práticas, que ele entende a função do seu trabalho ali. Por que você vai escolher trabalhar com um cliente que não cumpre o que você pede, não assume as responsabilidades, toda visita você vai lá, passa informação e ele não faz os ajustes das não conformidades, né? Por que eu vou escolher trabalhar com esse cliente se eu posso escolher trabalhar com um cliente que efetivamente entende das boas práticas, efetivamente entende da importância da higiene pessoal, do ambiente do trabalho e como um todo, e aquele cliente que cumpre faz um plano de ação, né? Cumpre o plano de ação para ajuste das não conformidades. Qual cliente que você prefere trabalhar? O segundo cliente é muito melhor, porque o trabalho funciona melhor, o estabelecimento dele flui melhor. É isso que eu falo sobre escolher as nossas batalhas. É isso que eu falo sobre escolher os clientes que a gente quer trabalhar. Se você está prestando consultoria para uma empresa que não evolui, você não vê evolução daquilo, eu acho mais interessante a gente demitir aquele cliente, né? Tipo, olha, infelizmente existem formas, inclusive, de você demitir o cliente, né? Você fala pra ele, infelizmente, eu consigo perceber que eu te ajudei até aqui, a partir daqui eu não consigo mais te ajudar. Então, eu preferir me desligar da empresa porque eu não estou vendo mais como poder te ajudar. É uma forma elegante de você dizer, do jeito que tá, eu não consigo continuar, né? Então, a gente pode sim ser penalizado, dependendo da forma com que você assume a responsabilidade dentro daquele estabelecimento, mas usualmente na consultoria não existe a necessidade de assinatura de responsabilidade técnica, né? Eu hoje, dos meus clientes, eu assino responsabilidade técnica de um cliente, né? Então, eu tenho vários clientes e só assino responsabilidade técnica de um cliente. Então, não tem essa necessidade, né? Não é obrigatório. Aqui na minha região, tá? Vou abrir esse parêntese, que é aqui na minha região. Mas eu tenho alunas, por exemplo, do Domine as Boas Práticas, que são do Nordeste. Se alguém tiver aqui, me ajuda, que eu não vou me lembrar. É alguma cidade do Nordeste, não lembro qual que é obrigatório, todo estabelecimento de alimentação é obrigatório ter um responsável técnico. Aí, os outros alunos, eu me lembro quando a gente fez esse encontro, né, dos alunos, o pessoal falou assim, nossa, que ótimo, né? Porque aí todo mundo quer a consultoria e tudo. É bom e não é bom, né? Quando você aumenta essa procura, né? Você aumenta a procura, o que acontece com o preço? Ele cai. E o cliente, ele só te contrata porque ele é obrigado. Pior coisa que tem é o cliente te contratar porque ele é obrigado. O ideal é ele te contratar porque ele realmente entende a importância. Lembra do que a gente falou sobre a escolha dos clientes? O cliente que te contrata porque ele é obrigado, ele tá só tampando o buraco. É só pra dizer que tem. Mas ele não entende e não dá a devida importância, não dá a devida atenção às boas práticas. Se você tem um cliente que te contrata porque ele realmente quer aquele serviço, é muito melhor. Muito melhor. Concorda comigo? Quem concorda aí comigo? Então, a assinatura de responsabilidade por obrigação não é legal.
Engenheiro, a Carla perguntou se engenheiro de alimentos pode ser RT de restaurante. Teoricamente, sim, tá? Engenheiro de alimentos pode ser de restaurante, de açougue, de casa de carnes, etc. O engenheiro de alimentos abre um pouco mais, né? A parte do mapa, né? Do Ministério da Agricultura sobre carnes e tudo. Mas pode de restaurante também. A Giza falou assim, concordo com você, mas porém precisamos pagar contas. Em relação ao que, Giza, de você ter clientes, eu concordo. Eu tive e tive clientes durante muito tempo, clientes assim que não eram bacanas, e eu fiquei durante muito tempo porque tinha que pagar as contas. Entendo o que você está falando. O que eu te digo é o seguinte, é a possibilidade de você prospectar outros clientes para você substituir esse que não é tão legal, entende? Quando a gente tá amarrado a um CLT, você trabalha fixo em uma unidade por 40 horas, sei lá, você está amarrado àquela situação. Então, se o seu patrão, se o seu chefe, líder, sei lá, não é uma pessoa legal de trabalhar, você sair de lá pro zero e ir para uma outra coisa é muito mais difícil do que na consultoria, se você tem 3, 4 clientes e um cliente não é legal, você tira aquele um e substitui por outro. Entende? É essa flexibilidade que a consultoria traz pra gente. Que na CLT, se você tem um emprego só fixo, você fica um pouco mais amarrado, você pensa sim 2 vezes antes de pedir pra sair, né? Porque você vai falar assim, eu vou sair, vou ficar no zero, né? Então a consultoria te abre essas possibilidades de você não ficar no zero, né? De você ir atrás, correr atrás de outras possibilidades, de outros clientes para poder substituir, digamos assim, aquele que não é legal e você conseguir demitir aquele cliente, entende? A Evelyn falou, você é maravilhosa, minha meta é ser sua mentorada. Seja muito bem-vinda, muito em breve, já deixando muito claro para vocês, muito em breve abrirei as turmas do Domine as Boas Práticas, dia 31 a gente vai fazer uma sequência aí, um curso gratuito, gente, vai ser um curso, eu não vou dizer que são aulas não, porque vai ser um curso gratuito sobre a profissão consultor de alimentos, eu vou explicar para vocês o que é a profissão consultor de alimentos. Carol, eu preciso de uma super especialização, eu preciso fazer alguma coisa mega diferente para ser consultor de alimentos? Não, você tem que entender ele como uma profissão, como seu objetivo de trabalho. A consultoria de alimentos ela é um formato de trabalho, é uma forma de você entregar o seu trabalho. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no dia 31. A partir do dia 31. 31, 1º e 2, são 3 dias seguidos que a gente vai fazer 3 aulas. Que eu vou falar justamente sobre isso. Como trabalhar com a consultoria de alimentos e ser muito bem pago para isso, certo? Quem não se inscreveu, se inscreve no link da bio, que vocês vão receber alguns materiais exclusivos e entrar no grupo de WhatsApp pra gente poder mandar os links das aulas, esses materiais e os comunicados todos por lá, tá? Espero vocês lá. Deixa eu ver, que mais? O Lohane falou, concordo plenamente. A Ana falou, esse cliente é o sonho, mas infelizmente o que tem mais são os que contratam só por obrigação. Pois é essa questão. Se for obrigado, é lógico que vai ter um monte, né? Porque se ele é obrigado, ele vai ter que contratar, né? Isso é péssimo, gente. É muito péssimo. É melhor o cliente que não é obrigado. Então você, eu queria que na minha cidade fosse obrigatório. Não, aqui em Brasília não é obrigatório. Não é. Nenhum restaurante é obrigado a ter consultor de alimentos, a ter nutricionista. Não é obrigatório. Alguns estabelecimentos é obrigatório a ter responsável técnico, que é lactário, restaurante de institucional, que são os ministérios de governo, etc. Que mais? Hospital, não lembro mais, buffet, tem alguns que são obrigatórios, tem que olhar lá na legislação, né? E assinatura de PAT, que é o que eu sou responsável técnica. Então, assim, tem algumas situações pontuais que é obrigatório, mas o restaurante comercial não é obrigatório. Então, o cliente te contrata realmente porque ele entende o que você tá fazendo, ou minimamente entende. E é aí que a gente vai chegar, né? Eu vou explicar pra vocês nesse curso como que vocês vão fazer o cliente entender a importância do trabalho de vocês e vender a ideia para eles da importância da consultoria, né? A Giza falou, aí sim, entendi. É isso. A Aline falou, sempre bom deixar por escrito que o cliente foi orientado a fazer. Sim, com certeza, tá? Bom, abrindo parênteses em relação a isso, a gente vai ser responsabilizado, sim, se tiver alguma não conformidade, mas é super, muito importante, sendo você RT ou não, que fique
Registrado sempre. Toda a sua orientação tem que ser registrada. Tem que ficar isso registrado de alguma forma. Existe uma regra? Não existe uma regra, tá? Eu trabalho com isso há quase 16 anos. Agora em maio faz 16 anos que eu trabalho com consultoria de alimentos. Tem mais de 15 anos que eu tô nesse mercado. Então eu já trabalhei com papel carbono. Então eu pegava um livro, eu já trabalhei assim, eu pegava um relatório, tinha lá o nome do cliente, não sei o quê, pegava papel carbono, gente não sabe nem o que é papel carbono. Pega papel carbono, você bota entre um papel e outro que você escreve sai do outro lado, né? Isso é um papel carbono. Já usei papel carbono, já usei em relatório, já usei papel carbono em livro ATA. Eu usava livro ATA. O que é o livro ATA? É um livro que você compra na papelaria, custa R$2, R$3, é super, nem sei mais, tem muitos anos que eu não compro, mas sei lá, custa R$5, que é um livro que as páginas são numeradas. Qual que é a importância dele ser numerada? Ah, não posso comprar um espiral que é mais bonitinho, Carol? Não, é importante que ele tenha as páginas numeradas. Por quê? Pra você saber que ninguém arrancou aquela página, né? Porque senão você deixa a orientação, alguém arranca a página e aí? A orientação se perdeu, né? Mas eu usava carbono nessa página. Aí depois eu evoluí para tirar a foto da página e salvar esse arquivo. Então eu tenho pastas de arquivo de cliente, que eu tenho 300 milhares de fotos que eu fazia o relatório da visita, apontava as não conformidades, a medida corretiva que foi orientada e tirava foto disso e guardava esse arquivo. Evoluí para pegar essa foto e mandar por e-mail para o cliente. Evoluí para temos grupos de WhatsApp. Todos os meus clientes, eu tenho grupos de WhatsApp de boas práticas que está dentro desse grupo. Eu, a nutricionista trabalha comigo, o gerente da unidade, o dono da empresa, quem ele achar por bem que esteja dentro daquele grupo, mas usualmente os líderes ou dos setores ou o líder da unidade, né? O gerente, o chefe de cozinha, enfim. Os líderes da unidade estão nesse grupo, porque aí você passa a informação, marca as pessoas que devem cumprir aquilo ali e registra aquilo de alguma forma, né? Aí a próxima evolução, eu uso hoje, né, um checklist online que eu aplico o checklist, vou aplicando esse checklist. Nesse checklist já é possível tirar fotos, então eu tiro a foto da não conformidade, porque às vezes você fala para o cliente, por exemplo, lá no seu estoque tem uma prateleira que tá quebrada, sei lá, essa prateleira que tá quebrada. Aí ele fala, não tem nenhuma prateleira quebrada no meu estoque. Aí você tirou a foto, ele consegue identificar, essa prateleira aqui, a primeira do lado esquerdo, ela tá quebrada. Ah, tá bom, olha, eu nunca tinha percebido que essa prateleira tava quebrada, né? Então você consegue fazer um registro fotográfico que você consegue deixar mais forte aquela informação, né? Então eu gosto muito de foto. Então eu hoje aplico checklist uma vez ao mês no cliente para poder fazer aquele apanhado, né? E faço em todas as visitas, faço relatório de não conformidade, medida corretiva, fotos, sempre orientando ali próximo ao meu contato ali dentro, seja o chefe de cozinha, seja o gerente, quem for o contato, né? É super importante, tá? Sempre registrado, sempre, sempre. Evelyn tá ansiosa, eu também. Ai, gente, eu tô ansiosa. Gente, de coração, eu tô ansiosa. Hoje acordei, não era 5 horas da manhã, gente. Aí eu falei, gente, por que eu tô acordando 5 horas da manhã? Aí levantei, fiz um xixi, tô com vontade de fazer xixi, né? Mas daí eu fui deitar e não dormia, ansiosa, pensando nessa live de hoje. Tinha tempo que eu não fazia live. Gente, eu amo fazer live. Amo fazer live. Tinha tempo que eu não fazia live. Aí ansiosa com a live, ansiosa com essa programação do dia 31, que tá incrível. Eu tô criando ainda, tô desenvolvendo, mas tá ficando super legal. Então, fiquei ansiosa. Ai, gente, foi um turbilhão. Hoje o dia foi turbilhão, assim, de borboletinha no estômago. E aí a minha filha Tati pediu pra eu sair, eu tive que sair com ela e tudo, mas assim, essa flexibilidade também, né, do horário, mas aí tive que deixar um pedacinho que eu tava desenvolvendo pra terminar amanhã, mas tá muito legal, tá ficando muito legal. Tá ficando muito legal. A Deia falou a meia notícia. Ai, coisa boa. A Camila, sou aluna, estou adorando. Ai, Cami, muito obrigada. Muito obrigada. Nossas dominadoras aí, dominando as boas práticas. Que mais? A Silvana colocou, sou RT numa indústria. Nossa, assinar o PAT de um restaurante? Se pode assinar? Olha só, PAT. O PAT, só quem pode assinar PAT é nutricionista, tá? O PAT é o Programa de Alimentação do Trabalhador.
é exclusivo, esse é uma atividade exclusiva do nutricionista. Então, se você for nutricionista, pode sim. O que vai te impedir? O seu contrato. Como é o seu contrato com essa indústria? Você tem um contrato de exclusividade? Porque às vezes tem, né? Tem algumas empresas que não é exclusividade, você só pode trabalhar para cá, não pode trabalhar para outra empresa. Se você não tiver esse vínculo, né, esse contrato, conversa com o seu empregador, conversa com a pessoa que você trabalha para a indústria, se alguma coisa impede no seu contrato, se não, você pode assinar, não tem problema. Você estando dentro da carga horária, né, o PAT, quando você assina a responsabilidade técnica, você tem uma carga horária mínima a cumprir. Então, se você consegue cumprir essa carga horária e fazer o trabalho em outro estabelecimento, perfeito, sem problema. Onde encontra esse checklist online? Chama Food Checker. Quem me ajuda aí, escreve. Quem conhece, me ajuda e escreve. Food Checker. Esse checklist é um checklist pago. É online, eu faço pelo celular e você tem acesso pelo computador também, mas ele é muito maravilhoso, assim, ele é muito mão na massa, é muito mão na roda, ele ajuda demais, que eu consigo fazer, montar plano de ação, esse checklist você termina de montar na hora, você já consegue mandar pro e-mail do cliente, você já consegue mandar pro WhatsApp do cliente, então ele é muito prático, é muito, muito prático, fora que ele tem outras tantas funcionalidades dentro dele, não é só checklist, ele tem outras tantas funcionalidades que valem muito a pena. Tá? Ana perguntou se eu faço visitas semanais. Depende. Depende do cliente. Mais uma vez, consultoria, gente, eu vou deixar bem claro pra vocês, consultoria não tem regra. Não tem regra pra nada. A regra é o que é combinado não sai caro. Combine com o seu cliente. Você vai fazer a visita uma vez por semana? Você vai fazer a visita 2 vezes por semana? Você vai fazer a visita quinzenal? Você vai fazer a visita mensal? Depende. É tudo um grande depende. Depende do seu combinado com o cliente, tá? Para assinatura de responsabilidade técnica, aí você tem uma carga horária a cumprir, né? Mas para consultoria, não. Você pode variar, você vê como que você vai fazer. O ideal, o cenário ideal que eu vejo na minha prática é que pelo menos uma visita uma vez por semana. Porque se a gente começa a espaçar demais, eu tenho clientes que faço visita quinzenal, mas eu acho que não é tão produtivo. E eu falo sempre isso pra eles. Esses que são quinzenais, normalmente é que já tá rodando muito bem as boas práticas, a gente mantém um bom contato pelo WhatsApp, tem um bom contato com o gestor, tem um bom contato com o proprietário e tal, mas eu não acho muito efetivo. Eu gosto mesmo da visita pelo menos semanal, tá? Sou nutricionista, a Silvana falou, CLT. Aí, tudo bem, aí você pode assinar o PAT, não tem problema nenhum. Aí só essa questão, tá? Se a empresa não tem nenhuma questão de exclusividade, tá? Food Checker, é isso aí, galera, obrigada. A Lu colocou e a Gisele colocou pra mim, é isso aí. Gisele, tudo de acordo com o tamanho do cliente, número de... Exatamente, número de clientes, tamanho do processo, número de processos, número de colaboradores, porque às vezes você tem muitos colaboradores, aí uma visita, e aí quanto tempo é a visita? Depende também, depende do número de colaboradores. Tem unidade que em 1 hora você já visitou, já tá tudo bem e tal. Tem unidade que é enorme, tem 20 colaboradores trabalhando ali ao mesmo tempo, você precisa passar 2, 3 horas. Depende, é tudo um grande depende. Tudo você vai sentir, vai ser o seu feeling. E no começo, quem tá começando, às vezes vai trabalhar mais. Às vezes vai ficar mais tempo num cliente. Nossa, Carol, tô pagando pra trabalhar porque eu tô ficando muito tempo num cliente. Maravilhoso, você tá pagando pra aprender e tá tudo bem, né? Enquanto você tem essa disponibilidade, você tá pagando pra aprender aquilo. Você tá ganhando num aprendizado absurdo ali, que é a vivência. É o que eu falo pra vocês, quem é novo por aqui vai me ouvir falar demais, gente. É a prática. A prática leva a confiança. Confiança tanto de você executar o seu serviço, quanto de você oferecer esse serviço para o seu cliente. Então você vai, só quando você pode morrer de estudar, gente, você pode estudar. Eu não tô dizendo que não é para estudar. Estudem, porque estudo ninguém tira de você, tá? Isso meu sábio pai sempre me disse isso, que estudo ninguém tira, né? Então estudem muito, mas estudem e coloquem a mão na massa. Errem rápido e corrijam rápido, né? Então é porque eu não sei como abordar o meu cliente. A gente vai aprender lá no nosso workshop, no nosso curso Profissão Consultora de Alimentos. Eu não sei o que falar pro cliente, eu não sei como abordar o cliente, eu não sei o que oferecer pro cliente, eu não sei como que eu vou cobrar por esse serviço. Tudo isso a gente vai dar uma pincelada nesse curso, vocês vão aprender tudo para vocês começarem a sair. Não vai começar a trabalhar na consultoria de alimentos depois desse curso se não quiser, tá? Mas só depende de vocês. A minha parte eu vou fazer. Vocês podem ter certeza que a minha parte eu vou fazer. Vou deixar vocês completinhas, prontas para sair para trabalhar. Mas
vocês precisam dar esse passo de sair atrás do cliente e começar a errar, gente, porque vocês vão errar. Eu erro até hoje e tá tudo bem. A gente tem que ser muito eu recomendo fortemente que você seja muito caprichoso nas suas entregas, que você faça bem feito. Eu não tô mandando ninguém fazer nada mal feito de qualquer jeito, porque eu tenho que fazer, porque a Carol falou que eu tenho que fazer. Não, não é isso. Não é fazer de qualquer jeito, fazer mal feito. É fazer. Se coloque em movimento. A gente só vai se descobrir depois que a gente estiver lá executando. Eu só vou descobrir que eu não sei fazer depois que eu estiver lá tentando fazer e der errado. E aí, como faz? Aí eu dou um passinho pra trás, aprendo de novo, vou lá, executo de novo. Aí eu aprendo mais um pouquinho e executo de novo. Né? Então, assim, a gente sempre estar em movimento, sabe? A gente sempre estar aprendendo e executando. Sempre. Essa é a minha palavra de ordem, prática. A Ana perguntou se no curso ensina a precificar. Sim, com certeza. Tem aula só sobre isso. Só sobre precificação, como cobrar. Inclusive, como alavancar, né? Como cobrar mais. Como que você fideliza aquele cliente e cobra mais, né? E cobra mais, vende mais para o mesmo cliente. Como que você vai ampliar, né, as suas possibilidades, tá? Meu primeiro passo para a consultoria foi criar meu perfil. Pronto, já deu um primeiro passo. Que eu tava falando sobre a gente ser caprichoso, né? Seja caprichoso. E evite o perfeccionismo, porque o perfeccionismo te trava, né? A diferença de você fazer bem feito e ser perfeccionista é que o perfeccionismo trava a gente, né? Então, a gente nunca vai atingir a perfeição, né? Pelo menos, ainda mais o perfeccionista, ele nunca acha que tá perfeito. E aí ele não faz. E se você não faz, você não vai saber se tá bom ou não, né? Então, é bom a gente se colocar em movimento, fazer, errar, para depois melhorar, né? Então, é importante esse movimento, sabe? O que eu digo para vocês é não se travem. O perfil é legal? É legal. Por quê? Porque é o nosso portfólio, né? É a nossa carta, é o nosso cartão de visita, é a nossa porta de entrada para o cliente. O cliente encontrou com a gente, o que essa criatura faz? Aí chega lá olhando... Hoje em dia, né, tá todo mundo online, ou você ponto com ou você ponto fora, né? Então, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar online, a gente tem que mostrar a nossa cara, né? A gente tem que aparecer. Mas, para isso, monte o seu perfil, mas execute também. É tudo assim, um grande movimento. É difícil, gente? É difícil, claro que é. Parece simples, né? Eu falando assim, parece muito simples. Não é simples, em momento nenhum eu disse pra vocês que seria simples, mas é possível, tá? Comece com um cliente, comece com 2 clientes, comece com 3 clientes e vai crescendo, né? E só começando é que você vai aprendendo onde estão as suas dificuldades, o que mais que eu tenho que estudar, o que eu o que eu sou boa, o que eu posso melhorar, e a gente vai evoluindo, né? Se eu já fiz consultoria em escola. Não, escola eu nunca fiz consultoria em escola. E escola é uma coisa que, dependendo da idade, se não me engano, precisa ser responsável técnico. Então tem que observar, tá? Carol, eu posso ser consultora e assinar responsabilidade técnica? Pode, tá? Só que no seu contrato, isso é questão de nomenclatura, tá? No seu contrato tem que estar escrito que é assessoria e não consultoria. Qual que é a diferença da consultoria para assessoria? A consultoria é um trabalho pontual, é um trabalho que tem início, meio e fim. Então, por exemplo, eu fiz uma consultoria só de elaboração do manual de boas práticas. Eu terminei, elaborei, entreguei o manual, pronto, acabou. O que é a assessoria? Quando a gente fala de assessoria, é o acompanhamento, é um trabalho contínuo. Então, se você vai assinar a responsabilidade técnica, é um trabalho contínuo. Por isso que se você for assinar a responsabilidade técnica de algum lugar, tem que constar no seu contrato como a assessoria, tá?